Estamos aqui hoje para mais um bate-papo do Ouvir Falar Podcast, com a presença de uma mãe muito legal que eu conheci lá na minha vida como fonoaudióloga clínica, e nós vamos bater um papo que eu acredito que vai ser ótimo, certo? Eu sou Flávia Gobi, essa aqui... Eu sou Luana Prígio. E nossa convidada, tá todo mundo doido para conversar? A gente tá as duas aqui. Nossa convidada tão querida hoje é a Patrícia. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Flávia. Muito obrigada por vir. Luana, não é e isso? por favor, agora se apresente pra gente do jeito que você achar melhor. Meu nome é Patrícia. Eu sou mãe de Maria Neuza, de João Felipe e João Gabriel. Sim. Maria Neuza, ela tá hoje com 15 anos, fechou o diagnóstico para TEA, nível de suporte 1, aos 14 anos. Foi. Isso. E Gabriel, que é o caçula, também. Quando a gente começou a investigar a Neuzinha, a gente começou a ter um olhar também para Gabriel. Certo. E aí, logo após o diagnóstico dela, a gente fez também as avaliações e fechou o diagnóstico dele. Tá. Então, eu sou Patrícia, mãe de 3 filhos, sou dentista, sou mãe, sou apaixonada pela maternidade, né? Precisei dar um tempo na minha vida profissional, não me arrependo disso, porque nesse momento do início da investigação até agora, as intervenções que estão no início, né, para os dois, demanda muito tempo, muita dedicação para levar para as terapias. Então, eu fiz isso e faço quantas vezes for necessário. Então, assim, sou uma mãe feliz por Deus. Mas, assim, Flávia, uma coisa que é importante falar como mãe é o processo da aceitação do diagnóstico, né? Não vou dizer que é fácil, né? Passar por muitas avaliações com fono, com TO, com psicopedagogo, com a neuropsicóloga, a própria neuropediatra, né? Que é quem fecha o diagnóstico depois das avaliações, porque você vai falar de dificuldades que a criança tem. Então é assim, é como se fosse uma via crucis, né? Aquele processo. Por mais que você tenha o suporte de excelentes profissionais, isso é muito importante, né? Você ter a oportunidade de passar por bons profissionais que tenham um olhar humanizado, né? Para ouvir o que a gente tem para falar. E falar dos filhos é tão nosso. É muito assim, bom, né? É muito bom. É verdade. Né? E quando eu vou te interromper só um pouquinho, Patrícia, porque imaginar, né, que o processo mesmo diagnóstico é essa via crucis, né? Isso. São muitas vezes falando da história do filho. Isso. E levando a criança, ela passando pelas diversas avaliações e depois ouvindo, olha, mesmo que com todo acolhimento do mundo, olha, eu acho que aqui tem né, assim, olha, tem uma possibilidade de um determinado transtorno, né, no caso da Neuzinha, gente, eu vou falar Neuzinha porque a Maria Neuza é a Neuzinha. É verdade. Tudo bem para ela? Tudo bem Neuzinha, pra ela. Um beijo. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Desde quando estava na minha barriga, assim. Quando ela nasceu, Flávia, nasceu uma nova Patrícia. Uma nova Patrícia. E especial. Eu vou contar um pouco, porque eu fiz a avaliação fonoaudiológica da Neuzinha. E foi assim que eu conheci Patrícia, conheci Neuzinha. E eu acho que o ano passado, Neuzinha estava com 14 anos. Isso. Vocês vinham com bastante dificuldade de entender a Neuzinha, né? E ela passou por todo esse processo de investigação e interdisciplinar. E o que vinha acontecendo, Patrícia, que fez vocês até virem para Natal? Porque vocês não moravam aqui, morávamos. Para começar, de verdade, é algo que acompanha ela desde a infância, né? Ela teve um atraso na fala. Assim, com 2 anos, ela falava muito pouca coisa. E aí eu procurei uma profissional amiga,
minha, da área de fonoaudiologia, e ela disse, Patrícia, coloque na escola. É porque passa muito, é filha única, não convive, fica mais em casa, mais com vocês, não convive com outras crianças, tá. Procurei uma escolinha, nós morávamos na época em Recife, colocamos ela na escola, desabrochou para falar. Né? Hoje fala até pelos cotovelos, fala bastante. Já está falando de falar, posso só botar um pouquinho mais perto? Pronto, tá Ah, certo. melhor, Então, puxa ela um fala, pouquinho. pronto. Fala bem. Então, aí lá veio o processo de alfabetização. Então, nas escolas, sempre estudou em boas escolas, teve bons profissionais acompanhando, mas eu acho que, por ser nível de suporte 1, muita coisa ficava ali. Não, coloca numa aula de reforço, aí teve dificuldade no processo de alfabetização. Então, aí não. Mas assim, não compare ela com outras crianças, compare o avanço dela com ela mesma. Sendo que hoje a gente sabe que tem os marcos do desenvolvimento da criança, né? E cada criança tem seu tempo, mas tem alguns marcos no desenvolvimento que precisam ser respeitados e se não atende naquele tempo aquela demanda, aí já é bom começar a investigar. E aí a gente teve dificuldade de alfabetização, vamos para um apoio pedagógico, aí aprendeu a ler, ama ler bastante, ama ir para uma livraria. Né? Tá sempre com o livrinho dela do lado. Pois é, adoro. sempre. E aí chegou a pré-adolescência. Veio a pandemia, foi difícil, né? Tiveram as aulas online, a gente ali junto, dando apoio. E aí, pós-pandemia, no retorno semipresencial, ela já começou a apresentar uma dificuldade que já existia de socialização, mas se tornou mais evidente porque começou a trazer um sofrimento maior para ela. Então, assim, ela saía da escola chorando, porque eu fico sozinha, porque eu não consigo conversar o que as meninas da minha idade conversam, os interesses eram diferentes, a maturidade dos assuntos eram diferentes. E aí ela chegou um belo dia para mim, eu questionando, filha, mas que tal a gente tentar de uma forma, de outra, dando possibilidades, mas você não me entende, mamãe. Eu disse, para tudo, que agora eu preciso entender o que está acontecendo. Por que eu não entendo? Eu preciso entender, minha filha. Eu preciso compreender o que é que ela está passando. Foi quando a gente procurou, né, a neuropediatra. E aí, de cara, ela já disse, ou vai ficar no fenótipo do espectro do autismo. No fenótipo ampliado. No fenótipo ampliado, ou no TEA. Aí a gente vai ver a questão do nível de suporte. E aí a gente começou as avaliações, foi aí que nós nos conhecemos. Foi aí que a gente se conheceu. Foi um encontro maravilhoso. Eu fico muito feliz. Não é à toa que nós estamos aqui conversando também, né? Você foi muito acolhedora, assim, com a gente. Ah, que bom, Patrícia. Com ela. Porque isso é importante até para que a criança se sinta à vontade de passar por uma avaliação. Não é? Se for uma avaliação assim densa, pesada, que não saiba ser bem conduzida, se torna cansativa. E a gente vinha do interior, direto. Viajando, 1h30, para que ela passasse por uma bateria. Geralmente eram nas sextas-feiras. Bateria de avaliações. E eu tô te ouvindo aqui, né, sempre com meu coração muito feliz, né, da gente ter conseguido caminhar esse tempo juntos, mas assim, e ela já chegou pré-adolescente, né? Ela já nem era criança, e assim, ela naquele processo ainda de se entender, sabe? E eu acho que isso, como um processo do próprio desenvolvimento, porque a criança vai crescer, vai passar pela pré-adolescência, pela adolescência, e as questões eram muito, olha, a pré-adolescência trouxe um sofrimento, a socialização está muito difícil para a Neuzinha. Tanto que o que ela mais dizia era que não queria crescer. Queria... verdade, às lembrei vezes a gente disso. saía com ela e encontrava algum casal, já tá uma mocinha, já tá uma adolescente. Nossa, ela chegava em casa, Muito chorava... Porque a pessoa disse que ela era uma adolescente, que estava ficando uma mocinha. E ela chegou a comentar isso em uma das conversas. Teve um dia que eu atendi com uma
uma parceira de trabalho, uma grande amiga psicopedagoga que também fez o processo avaliativo, e ela assim, a gente não, 14 anos, né, você já tá na adolescência, e aí ela, aquela cara, né, assim, não era uma coisa que ela gosta. Não sei se eu tô querendo, né? Isso. E uma coisa que você trouxe, quando a gente estava aqui conversando antes, que eu achei muito legal, né? Assim, ela entrou na adolescência, entrando mesmo. Isso. Como uma criança, independente do seu diagnóstico, vai passar, né? Vai crescer e vai chegar nesse momento da vida. Mas aí teve um divisor de águas, Luana, que foi o diagnóstico. Se o processo avaliativo é uma via crucis, é pesado, é denso, porque mexe muito com muita coisa que a gente traz lá dela pequenininha, das dificuldades, porque você olha muito para a dificuldade. Quando, na realidade, a criança é como qualquer outra dentro do nível do espectro autista, como qualquer outra criança. Tem uma série de potencialidades, né, de talentos, que a gente só vai poder trabalhar quando a gente tem o diagnóstico, que a gente entende. Sabe a impressão que eu tenho? Qual é? É que parece que tem um véu, assim, uma névoa entre a gente e ela. E na hora que o diagnóstico chega, gente, é libertador. Abre, né? É libertador. Não é fácil durante o processo, assim. Teve muita noite que eu chorei, né? Que eu senti muita angústia, um medo, né? E se for TEA? E agora? O que é que vai ser? Como vai ser? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Né? Mas aí depois que passa essa fase, não, é TEA, vai precisar acompanhar, desenvolver algumas habilidades, né? Sim, mas ela é muito mais do que um diagnóstico. O que é que ela gosta de fazer, o que é que ela tem de potencialidades, e aí a gente buscou oferecer para ela. Ela sabe do diagnóstico dela, ela entende super bem, aceita muito bem o diagnóstico, porque ela conseguiu, junto com o acompanhamento terapêutico, desde a avaliação, porque o que eu observei é que no próprio processo de avaliação dela, algumas intervenções já estavam sendo feitas. Então, quando fechou o diagnóstico, que a neuropsicóloga, eu pedi para a neuro conversar com ela, então ela saiu tranquila da sala, entendendo tudo aquilo, todo o processo. Aí eu disse, e aí, minha filha, como é que você está se sentindo? Aí ela, mamãe, eu estou me sentindo aliviada. Olha! A minha sensação é de alívio, porque assim, às vezes ela não conseguia se entender. Por que eu sou assim? Né? E a gente também. Por que tanta dificuldade? Por quê, né? Porque você traz uma coisa, Patrícia, tão... do ponto de vista profissional, clínico, né, Luana? Me diga se você concorda comigo também. A gente tem essa visão de que conseguir entender e chegar a um diagnóstico é extremamente delineador e permite o conhecimento do funcionamento daquela criança, daquele adolescente, que para a gente, do ponto de vista clínico, é importante, não é o cerne principal, porque o cerne principal sempre é a criança, o nosso adolescente, mas ajuda a entender determinadas habilidades, determinadas dificuldades. Mas, às vezes, para as famílias, é muito mais complicado você, né, receber essa informação e chegar nesse nível de entender que ele pode ser, né, que você consegue tirar o véu, entender algumas coisas. E a gente fala muito hoje em dia que o autoconhecimento, então assim, quanto mais a gente se autoconhece, né, principalmente as mulheres e os homens, na vida, hoje em dia, nesse mundo que a gente tem, melhor a gente vai conseguir se aprimorar como pessoa, né? Se fortalecer e seguir a nossa vida buscando a felicidade. E o diagnóstico, acho que traz isso quando a gente é mãe, quando a gente é pai, quando a gente é profissional, porque conhecer, então, olha,
E ela tá no espectro do autismo, nível de suporte 1. Ela tem essas características vêm deste transtorno. O que isso impactua na vida dela, do jeito dela ser, nas coisas que ela gosta, né? Então, assim, até assim, a Nilzinha adora gato, adora animais. É verdade. E ela curte Ama Pokémon, pintar, ama desenhar. desenhar. E aí ela tem as habilidades, mas você vê vídeos. que quando a gente descobre que esses interesses têm a ver, provavelmente, com o espectro, mas também tem a ver com as vivências dela. Isso. A gente consegue ampliar isso, né, Lu? Eu acho que outra coisa, assim, muito sensível, né, que você traz em toda a sua fala, mas que eu gosto muito particularmente, é fazê-la parte do processo. Isso Né? foi. Acho que foi fundamental, né? Que às vezes a criança, o adolescente, a gente se coloca numa posição de aí o pai, mãe, o profissional, a gente vai saber que o que está acontecendo, o que está fazendo. E você vai para as intervenções. E você vai fazer isso aqui. Né? E eu acho que é um movimento que Flávia me ensinou, né? Nesse começo, e que eu valorizo e tento sempre fazer isso, mesmo no início da avaliação. Você sabe quem sou eu? O que é que eu faço? Por que você está aqui? Isso. Né? Você está aqui porque, a gente observou essas coisas. Você observa isso também? Essa dificuldade, você já faz isso. Sua mãe me contou. Ela veio aqui, bateu um papo comigo, me contou isso é verdade. Você também sente isso. Você acha que faz sentido você estar aqui? Eu, geralmente, né, ajudo pessoas com essa dificuldade. Você acha que eu posso te ajudar? Se você achar que não faz sentido, não tem problema. Fica tranquilo. Né? Desde o início, né, e quando chega, né, ao ponto de fechar um diagnóstico, também discutir isso e deixar isso às claras. Né, fazer com que todo mundo participe de uma maneira horizontal desse processo. Né, eu acho que isso foi fundamental e é super importante. E ver além do diagnóstico. Né? Eu tenho esse diagnóstico e o que é que a gente vai fazer agora com ele? Vou botar você mais perto do microfone. O que é que a gente vai fazer agora com esse diagnóstico? Não é? E a questão do apoio, o acolhimento. Né? O reconhecimento dentro de tudo aquilo que a gente está vivendo ali, vivenciando naquele momento, sair um pouco e ver além. Né? Como eu disse a você, o diagnóstico foi um divisor de águas, assim, foi libertador na nossa vida como família e na vida dela. Eu não sou um ser humano perfeito. Você é, Flávia? Você é. Né? Não, de maneira nenhuma. Todos nós temos algumas habilidades, potencialidades, mas também temos nossos pontos fracos, né? Que podem ser trabalhados, podem ser desenvolvidos, né? Então, assim, a questão da socialização melhorou bastante, porque a partir do momento que ela se entendeu, então agora eu posso buscar estratégias, né, com o apoio terapêutico, né, com o apoio familiar. É tanto que hoje a gente voltou para Natal por uma necessidade assim de oferecer a ela mais oportunidades, né, das terapias que ela precisava, de uma escola mais inclusiva, né? E aí, diante do diagnóstico, foi um fator decisivo para a gente escolher junto com ela para que escola ela iria. Né? E aí surgiu a oportunidade do IFRN, porque a gente começou a enxergá-la realmente como ela é, entendeu? Porque, Flávia, já teve muita discussão assim, porque na minha cabeça de mãe, eu achava que assim, quando ela não queria fazer uma tarefa, que era desinteresse, era porque queria ficar na TV, mas não era, é porque tem alguma coisa ali, a criança, ela é ávida por aprender. Ela é ávida por aprender. Movimento natural. Se tem alguma coisa ali que está incomodando a criança, que está trazendo sofrimento para ela, investigue. Investigue. Porque queria ter tido essa visão antes, né? Para começar uma intervenção mais precoce. Mas eu acredito muito no tempo de Deus, que tudo tem seu tempo, né? E a hora certa, né?
os profissionais que Deus colocou no nosso caminho, profissionais como você, como Flávia Machado, como a doutora Celina, né? Como a TO também, como a equipe de psicologia, foram pessoas muito importantes. São pessoas muito importantes que marcaram nossa vida, porque deram a oportunidade à minha filha hoje e está onde ela está, num curso de nível médio e técnico. Ela está realizada, fazendo o que ela gosta, né? Assim, as dificuldades continuam. Dificuldade em matemática, dificuldade em química, em inglês, mas assim, tem uma aula de matemática, mas daqui a pouco tem uma aula logo depois de design gráfico. Aí pronto, ela ama. Entendeu? Então, aquela autoestima que vai lá para baixo porque ela não consegue entender algumas coisas da matemática, quando vem design gráfico, o professor bate palma para ela em sala de aula. Isso é muito importante para a autoestima de qualquer pessoa. Imagine de um adolescente. De um adolescente recém-diagnosticado dentro do nível do espectro autista. E eu preciso contar, Gente, Neuzinha, né, Patrícia, você, Daniel, chegam com queixas de dificuldade de aprendizagem, de uma dificuldade escolar. E aí você vem de um ano de processo diagnóstico, alcança o diagnóstico, em janeiro, fevereiro, Neuzinha começa, ela passa no IFRN. Isso. Tá estudando super bem, tá feliz da vida, né? Eu entendo o divisor de águas, porque eu sempre falo, gente, olha que interessante, não trazendo como o diagnóstico, ele resolveria tudo, mas isso que você tem nos trazido, e eu sempre penso na Neuzinha, ela chegou aqui com dificuldades que não sabia nem se tinha, às vezes, uma dislexia associada, né? Se era um transtorno específico da aprendizagem, porque as questões dela escolares eram uma história de muita dificuldade no português, na matemática, na escrita, e ela super inteligente, uma devoradora de livros. Eu sempre me questionei. Aí a gente vem desse ano mais tumultuado, investigativo. Isso. Vocês mudam para cá, ela presta IFRN, entra numa das turmas de uns cursos mais concorridos, que eu sei. E tá lá feliz, né? Indo bem na socialização também, fazendo... Vai indo. Aí um dia que eu quero chegar, Flávia. Mas já tempo que eu não encontrava com ela. Onde é que eu quero chegar, né? Eu vim aqui para abrir minha história de vida com minha filha, que assim, ela, quando nasceu uma nova Patrícia. Então, assim, é um ser humano que eu dedico todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu tempo, né? E eu deixo, assim, de coração aberto para outras mães que não temam o diagnóstico, sabe? Porque dá medo, sabe? Dá um recado. Dá muito medo, dá muito medo. Medo do que os outros vão pensar, medo do que os parentes, os familiares vão achar, medo do que a sociedade vai pensar de você ter um filho com autismo, medo do preconceito, né? Infelizmente, existe. Mas é o que eu disse a você, né? Dentro do espectro do autismo, existe N possibilidades. É só você mudar o foco do seu olhar. Né? O que há de bom nisso? Né? Tem muita coisa boa né? Dentro de uma criança, dentro de um adolescente. É preciso mudar o foco do olhar e ver as potencialidades que o seu filho tem. Que são muitas. Na hora que você consegue enxergar isso, a vida da criança, do adolescente muda, e na hora que a vida da criança, do adolescente, a vida da família fica muito melhor, muito mais leve, sabe? Eu imagino. Agora, é preciso ter um trabalho também das escolas, né? Em relação à inclusão, em relação a trabalhar habilidades, né? Atender a questão das dificuldades, o acompanhamento, isso é muito importante. Né? Sejam instituições públicas ou privadas, Acho que muita coisa precisa ainda ser melhorado em muitos
aspectos a gente ainda está engatinhando muito. Mas eu acredito que com profissionais como vocês, que divulgam, que correm atrás de trazer informação, nossa, 2008, quando Neuzinha nasceu, nunca ouvi falar em TEA, jamais, assim, eu vim falar, era algo tão distante para mim, que para você ter ideia, o primeiro profissional que eu levei ela foi por conta de uma síncope que ela teve na escola, e a gente começou uma bateria de exames, e aí foi puxando uma coisa, puxando outra. Quando ele, na primeira consulta, já levantou que poderia ser TEA, eu saí do consultório assim, minha primeira reação foi de negação total, isso é um absurdo. Que médico é esse que diz pra mim que minha filha tem autismo? Entendeu? Mas aí aquela questão me incomodou, ficou Tava na sempre cabeça. ali, né? Sempre ali, aquela vozinha, não, pode ser autismo. Eu disse, não, preciso tirar essa dúvida. E aí foi em busca. Fui em busca. Mesmo com medo, mas foi com medo mesmo. Patrícia, como é que você se cuidou nesse processo? Você fez alguma coisa? Porque eu sou mãe também, a gente acaba voltando tanto pro filho, né? Eu lembro que um dia eu perguntei, e aí, Patrícia, tá fazendo terapia? Tem que se fortalecer. Conta um pouquinho, como é que fica você como mulher, mãe, nesse processo, nesse turbilhão todo? Pois é, Flávia, assim, não vou dizer que é fácil não, sabe? Não foi fácil, não é fácil, mas assim, graças a Deus eu tenho meu esposo, que é uma pessoa que me dá muito apoio. Tenho minha família, meus pais, minha irmã é da área de pedagogia também, né? Trabalha com crianças autistas, então ela me acolheu também nesse processo. A fé é a certeza de possuir aquilo que se espera. E quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Essa é a mensagem, o provérbio da minha vida hoje. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Em alguns momentos eu precisei de apoio psicológico, né? Tive o apoio necessário. Devo continuar ainda a psicoterapia, né? Eu acho que a gente, como mãe, como pai, como família, a gente também precisa se cuidar, porque como é que eu vou cuidar dele se eu não estiver bem, né? Emocionalmente, principalmente, né? Então, assim, não vou dizer que eu sou aquela pessoa bem certinha que vai toda semana tá lá na psicóloga, mas é muito importante. Quando eu vou, parece que, nossa, eu saio renovada, assim, eu saio feito uma pluma. É muito importante, né? E eu meio mais ou menos faço parte, né, da história, com muita felicidade. Não é à toa que nós estamos aqui. Eu falei, não, quero que a Patrícia venha aqui conversar. É verdade. Muito, muito feliz eu faço parte. Aí eu queria, Lu, gratidão, viu, Flávia? menina, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou feliz Para mim demais, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu aprendi muito com o Neuzinho. A gente sempre aprende, né? Sempre aprende. E é muito gostoso esse processo que a gente aprende com vocês, pais. Eita, delícia. Muito. Ela é de uma sensibilidade. Não é porque é minha filha, mas é um ser humano incrível. Exato. Eles nos ensinam muito. Eu aprendi muito no meu contato com ela. A gente iniciou um pouco de intervenção e eram momentos muito legais para mim, para ela, e ela segue. Tenho certeza que ela vai muito longe. E aí eu acho que queria que a Luana falasse com a Patrícia, eu tô aqui assim, um pouco, fizesse um último questionamento. Eu tô aqui só admirando, assim, vendo quão amoroso, gentil é o seu olhar para Neuzinha e como é gostoso ouvir você falar sobre ela. Né? E assim, acho que a principal coisa que me tocou assim é que você fala muito sobre as habilidades. Isso. Né? E é um movimento que a gente vem trazendo muito, né? Assim, que a gente traz o tempo todo também no nosso trabalho e como sociedade. Minhas habilidades primeiro. Né? As pessoas com deficiência ou com transtornos ou neurodiversas, né? Com suas diferenças, né? Você trouxe muito. Eu tinha que lidar com a dificuldade, eu tinha que ir lá falar
do que ela tinha dificuldade para fazer, e a gente, até o nome às vezes, né, a pessoa com deficiência, um transtorno, enfim, uma alteração no desenvolvimento, às vezes o foco está na dificuldade, né, é aquele marco do desenvolvimento que não atinge. Sim. Né, mas minhas habilidades primeiro. E quando vocês, né, assim, conseguiram tirar esse véu e conhecer mais sobre o diagnóstico, e ela entrou no IF, ela pôde explorar suas habilidades. Eu sou suspeita, eu sou aluna do IF, foi a melhor fase da minha vida. Ela tá amando. E a gente tá tendo muito apoio do núcleo de lá. Ai, que núcleo pedagógico. E eu me lembro, inclusive, na época que eu estudei no IF, que foi um dos períodos em que eu mais, na época, era Cefet, não era do Itiferne ainda, tá? Não sou tão assim, sou jovem. Era Cefet. E foi na época que eu pude abrir os meus olhos, inclusive, para a diversidade. Porque é um ambiente diverso, assim como a Universidade Federal. Enfim, eu acho que sai um pouco aqueles núcleos que a gente vive em contextos específicos. E eu pude ter contato com colegas que tinham deficiência, com colegas que tinham mais afinidades para uma área ou para outra, e pude me descobrir também com facilidades e com desafios em questões específicas. E assim, eu vi o seu relato, né? Eu vi o quanto seus olhos brilham. Sim. Né? É gostoso, não ficar aqui só ouvindo. É porque a gente mais quer, como mãe, não sei se você já é mãe, mas Flávia me entende, que o que a gente mais quer para os filhos da gente é que eles sejam felizes, que eles sejam felizes. E hoje, depois do diagnóstico, além da felicidade, eu tento ajudá-la a ter mais coragem do que ela já tem, né, para enfrentar as dificuldades que a vida vão apresentando para a gente, que isso também é uma habilidade importante de a gente trabalhar, porque ela vai crescer, vai ser uma adulta, e a vida não é só mar de rosas, né? Então ela tem outros desafios, muitos outros desafios na vida. E que ela precisa passar. Isso, que ela precisa passar. Então é preciso também que ela tenha coragem para enfrentar esses desafios, né? Então, a gente tem que preparar os filhos da gente para isso também. Mas Neuzinha tem exemplos de coragem, de amor, de afeto maravilhosos em casa, você e Daniel, e os meninos também, né? Eu acompanhei ali o processo ano passado, e como é que vocês estão hoje, conseguindo ter essa visão, né? Da chegada no diagnóstico, que é tão impactante, né? Conseguir aprender, trazer as coisas novas. Então, ela vai longe demais. Não é assim fácil, não. Tem momentos difíceis, tem momentos de dificuldades, né? Mas a gente junto, unido, e assim, como eu disse a vocês e repito, o diagnóstico, ele é libertador. Ele é muito importante para que a gente possa entender melhor como a criança funciona, como o adolescente funciona. Muitas vezes a gente tem muito medo desse diagnóstico. Confesso que eu fugi em alguns momentos, né? Isso é natural. Disso, mas assim, não me culpo. Costumam dizer que mãe é a profissão da culpa. Eu acho que mãe é a profissão do amor. Vamos mudar. É a profissão do amor incondicional. E eu acho que com essa sua fala, a gente vai terminando a nossa conversa. Eu fico muito feliz, agradeço, me emociono com você, fico feliz com meu coração batendo, saber as novidades da Neuzinha. E vamos seguir sempre juntos aí. Eu tenho certeza que a Neuzinha vai assim, muito longe, conseguindo enfrentar os desafios dela, junto com vocês, no caminhar. Peço muito a Deus que muitos outros pais, muitas outras pessoas que estiverem ouvindo, né, esse momento nosso, tenham coragem de enfrentar, de buscar, porque é libertador. Vamos junto então, né? Vamos juntos, de mãos dadas, que é sempre mais fácil. Obrigada, vai ouvir muito falar de Neuzinha. Tá demais. Neuzinha não é Neuzinha, não, Maria Neuza. Agora é adolescente. Maria Neuza. Obrigada. Obrigada.